Igor Luiz Gama. Durante a Inquisição, quem determinava as punições era a igreja ou os reis? Bom, a Inquisição é algo tremendamente difícil de ser estudado. Para você ter ideia, eu escrevi um livro de quase 300 páginas para entender a Inquisição. Esse livro eu escrevi baseado em quê? Eu gosto de explicar isso daqui. O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele quis pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Não pelos pecados da igreja. A igreja é santa, a igreja não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. Então o Papa João Paulo II fez o seguinte, ele convidou 30 maiores historiadores da época, né, especialistas em Inquisição, independente de nação, religião, ideologia, crença, para um simpósio no Vaticano sobre Inquisição. E ele abriu o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição e entregou na mão dos historiadores. Eu quero a verdade. Aqui eu coloco, inclusive, nesse livro, o nome desses pesquisadores. Não sei se dá para dar um close aqui. Bom, e o Vaticano, então, publicou um calhamaço assim, de 780 páginas, com as 30 conferências desses especialistas nesse simpósio, que foi em 1997, 3 anos antes do ano 2000, sobre a Inquisição. Bem, eu trouxe isso de Roma, um calhamaço assim. Esse simpósio foi presidido pelo reitor da maior universidade italiana, La Sapienza, que não era da igreja, uma universidade comum. O doutor Borromeu. E o doutor Borromeu disse o seguinte, eu até escrevi aqui na introdução desse livro, o doutor Borromeu diz assim, Agostino Borromeu, hoje em dia, os historiadores já não utilizam o tema da Inquisição como instrumento para defender ou para atacar a igreja. Olha aí, porque a coisa ficou bem mais clara. Diferentemente do que antes sucedia, o debate se encaminhou para um ambiente histórico com estatísticas sérias. Essas estatísticas que são mostradas nas universidades hoje, querendo atacar a igreja, são fantasiosas. Quando a gente vê aqui o que os pesquisadores sérios disseram, é completamente diferente do que se diz aí que sei quantos milhares de bruxas foram mortos na fogueira. A pior Inquisição que foi na Espanha não teve mais de 50 mortos. Quer dizer, é umas mentiras tão deslavadas que o presidente do simpósio, o professor doutor Agostino Borromeu, que não é padre nem nada, é um leigo, não tem mais base usar a Inquisição para atacar a igreja. É interessante. Então, eu fiz uma síntese desses 30 pesquisadores e coloquei aqui nesse livro. Agora, a pergunta é a seguinte, da pessoa aqui. Quem determinava as punições? Era a igreja ou os reis? Eram os reis. O que acontecia na época da Inquisição? Vou explicar rapidamente, porque esse assunto é muito longo. Valia o direito romano, na época. O direito romano prescrevia o seguinte, a gente sabe que o Estado e a igreja eram ligados naquele tempo. Então, um crime religioso, ou seja, uma heresia, era considerado também crime civil, porque havia a união da igreja com o Estado. Então, o direito da época condenava à morte as pessoas por erros civis e também por erros religiosos. Quando aconteceu a Inquisição, a igreja julgava os hereges. E é muito interessante que os inquisidores, muitos deles eram santos. São Domingos de Gusmão, São Raimundo Peñafort, São Pio V, foi o que me despertou a estudar a Inquisição. Como é que a Inquisição é esse monstro de 7 cabeças, que falam se muitos inquisidores eram santos. Aí eu fui estudar a coisa a fundo. Né? Agora, o que acontecia? Quando um herege contumaz, ou seja, impenitente, que não voltava atrás, era considerado herege pela igreja, o braço secular, ou seja, o Estado, o condenava à morte. Com todas as chances que era dada a ele se converter, tal, a igreja fazia o quê? O julgamento, a inquisição. Inquirir quer dizer questionar. Agora, o herege sabia que se ele não voltasse atrás, a igreja ia o considerar herege. Não é? E o braço secular o condenava à morte. Isso era verdade, sim.
ok? Bom, houve erro, só que essa situação toda tem que ser estudada com muito cuidado. Porque não se pode julgar um fato de 800 anos atrás com a mentalidade de hoje. Senão nós vamos fazer um erro histórico crasso, ok? É um assunto muito interessante, né? Que eu escrevi esse livro exatamente visando os universitários. Os universitários escutam todas essas coisas e não sabem se defender, os universitários cristãos. Então é preciso que saibam, houve erro por parte da igreja, na época houve. Os filhos da igreja sempre erraram, toda a história da igreja. A igreja não esconde isso, mas tem que entender a coisa dentro do contexto da época. Muito bem.